Por favor, abram suas Bíblias, liguem seus aplicativos em 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14 ao 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 14 ao 17. Todos acharam, amém? Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Pai, que o nosso coração seja a terra fértil, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a aplicar aquilo que a nossa limitação não permite, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender e a tornar essa palavra viva em nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de falar nessa manhã com os irmãos sobre algumas características do verdadeiro cristianismo. Não tem slide, porque infelizmente não foi possível conseguir fazer. Porém, está à disposição dos irmãos, se alguém quiser depois uma cópia por e-mail, por favor, fique à vontade. Nós estamos aqui para servir. De graça eu recebi, de graça eu dou. 5 características, pelo menos, do verdadeiro cristianismo. Nós sabemos que a vida cristã inicia-se quando nós nos encontramos com Cristo. Decidimos seguir a Cristo. Passamos pelo batismo, nos tornamos membros do corpo, inseridos no corpo. 1 João 5,12, ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O apóstolo Paulo passou por essa fase de conversão de um homem letrado, segundo as leis judaicas, de alguém que seria um grande líder, se tornou um servo. E ele soube o que é conhecer a palavra e reiniciar sua vida andando com Jesus de uma maneira diferente daquela que ele conhecia e havia aprendido na lei. E o apóstolo Paulo tinha uma relação bastante próxima com essa igreja em Corinto. Aproximadamente 2 anos ele foi pastor, dirigiu essa igreja, ensinou a palavra para aqueles irmãos, viu a conversão deles. E quando nós comparamos a primeira com a segunda carta de Paulo, nós vemos que na primeira carta ele pega pesado, ele dá muita bronca, ele exorta, ele corrige uma série de situações que a igreja estava vivendo. Na segunda carta, ele vem num caráter mais íntimo, mais pessoal, mais próximo daqueles irmãos.
E os estudiosos costumam dizer que a carta aos Coríntios, a segunda carta, é a carta mais biográfica, talvez, de Paulo, onde ele abre o seu coração e fala coisas que ele não havia citado ainda em situação nenhuma. Por exemplo, ele fala da sua visão, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele fala do espinho na carne. E nesse texto ele fala em defesa da sua autoridade apostólica, da sua autoridade ministerial. E por que ele fala isso? Porque a igreja havia sido invadida por falsos profetas, falsos mestres. E dentro desse contexto, começaram a questionar o ministério do apóstolo Paulo, a validade do ministério dele. E nesses pequenos versículos, 4 versículos, ele abre o coração. E ele procura mostrar realmente o que é o verdadeiro cristianismo. E nós, irmãos, século 21, temos que estar muito conscientes do que é realmente o verdadeiro cristianismo, para andarmos com segurança com Deus, para exaltarmos o seu nome, para fazermos a sua vontade. E é importante nós ressaltarmos que esse texto não se restringe a uma carta aos Coríntios, escrita há 2000 anos atrás, um pouco mais, mas ela se aplica totalmente aos nossos dias, ao nosso momento em que vivemos como cristãos. E a primeira característica que eu quero lembrar com os irmãos é que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele produz em nós um otimismo indescritível, não um otimismo passageiro, um otimismo indescritível. E o apóstolo Paulo começa esse texto falando graças, porém, a Deus. A mensagem central da segunda carta aos Coríntios é 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo começa o texto ensinando que a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, é fundamental para que nós caminhemos em segurança na presença do Senhor. Sem a graça nós não fazemos nada, nós não somos nada, nós não produzimos nada, não chegamos em lugar nenhum, por mais bonito que nós falemos. A graça nos basta. O otimismo indestrutível é fruto de uma vida cheia de gratidão. Mesmo em meio a provações e dificuldades, como o Reginaldo bem ressaltou nessa manhã, existe um rio que passa, um rio que flui. E esse rio é essa graça que Deus derrama sobre nós e nos torna otimistas, mesmo que nós olhemos tudo tão complicado ao nosso redor. O nosso coração pulsa com otimismo, com a esperança de que Deus ainda é Senhor de todas as situações. Você já teve um revólver apontado para você? Nós tivemos, dentro da nossa casa. E é interessante que eu me lembro até hoje, foi em 2004. Até hoje eu me lembro, com uma arma apontada e um bandido ameaçando e limpando a nossa casa. E nós ali observando. Nós tínhamos paz. Ainda pregamos a palavra para ele. E eu falei que queria orar por ele. Não, otimismo passageiro. Não porque eu sou super crente ou nós somos super crentes. Não essa mensagem que se prega no dia de hoje, que você faz e Deus te devolve em dobro. Não, porque a graça nos basta e o nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. A igreja primitiva enfrentou perigos. E o livro de Atos nos dá um exemplo do que é viver, do que é a igreja caminhar
mesmo em meio às diversidades. A igreja de Atos foi perseguida, a igreja primitiva foi atacada, os líderes foram atacados, foram presos, os irmãos se reuniam em catacumbas. Mas mesmo assim, a igreja fluiu, cresceu e chegou até aqui no século 21, cheia de vida, cheia de força, com essa mensagem poderosa do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós lemos as cartas de João, Pedro, Tiago, todos eles refletem a mesma mensagem: a graça do Senhor é suficiente. Por isso Paulo começa esse texto: graças, porém, a Deus. Graças, porém, a Deus que deu a ele um ministério. Graças, porém, a Deus que nos traz essa mensagem de gratidão genuína, sincera, verdadeira. Graças a Deus porque o Evangelho de Cristo não é superficial, não é um esparadrapo para ser colocado numa ferida passageira, mas é um tratamento eterno, perpétuo, para nós andarmos curados, libertos e vivos na presença de Deus por toda a eternidade. Não somente alguns anos, algum tempo. E essa esperança o mundo nunca vai ter. O mundo nunca vai entender. Porque essa esperança é fruto da graça sobre nós. Então, irmãos, viver o verdadeiro Evangelho de Cristo é termos no coração uma esperança otimista, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? A minha graça te basta. O verdadeiro cristianismo nos leva a sentir toda a dor e sofrimento das situações adversas que enfrentamos. Ou seja, nós não vivemos cercados por uma redoma de vidro, protegidos de tudo. Nós somos sujeitos à Covid, como alguns irmãos estão passando, a enfermidades, as situações de desemprego, as situações de ataques do mundo, as situações de problemas familiares, etc. Mas em tudo, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a esperança que nós temos, o mundo nunca terá. A diferença é que nós vemos um resultado final que está sendo produzido não somente no futuro, no céu, mas aqui também nós desfrutamos dessa paz. Você crê nisso, irmãos? O cristianismo que nós praticamos é um cristianismo de esperança. É um cristianismo onde nós realmente sabemos que temos algumas lutas, mas Deus ainda é Senhor da história, é Senhor de todas as coisas. Permita-me um testemunho. Meu penúltimo emprego foi um emprego assim terrível. Eu nunca fui tão perseguido como naquele lugar. E eu chegava, tinha um vidro no local que eu trabalhava que eu via a avenida, né, as pessoas passando na avenida. Eu encostava no vidro e ficava chorando, de costas para os outros funcionários, para ninguém perceber, de tão detonado. E eu falava: Senhor, me tira daqui, me dá uma perspectiva, por favor. Foi quando eu recebi um telefonema me convidando para trabalhar onde eu estou até hoje, 22 anos. 22 anos. Fruto de oração e lágrimas e esperança. A minha graça te basta. A segunda característica que eu quero compartilhar com os irmãos é que o verdadeiro cristianismo produz sucesso constante. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É interessante, não é o evangelho da prosperidade.
Falo isso com muita clareza e quero que isso fique bem claro em nosso coração. Não é o evangelho em que Deus me dá aquilo que eu quero, mas é o evangelho que Deus me dá o que eu preciso, o que eu necessito para viver na sua presença. Observe que Paulo fala sempre nos conduz. Não é em algumas ocasiões, opa, meu time foi campeão, estou em triunfo. Não. Ganhei um aumento de salário. Não. É bom, mas não é isso. Comprei um carro novo, que legal, mas não é isso. Nem sempre isso pode significar um triunfo. Arrumei o emprego dos meus sonhos, uma melhor multinacional que existe no Brasil. Ainda não é isso. Paulo está dizendo que ele nunca fracassava no seu ministério, na sua vida com Deus, e sempre alcançava os seus objetivos andando com Deus. E quem fala isso, que Deus nos conduz em triunfo, não é um pregador que anda de jatinho, não é um pregador milionário do século 21. É alguém que estava preso numa casa alugada em Roma, prisioneiro do Império Romano, numa casa alugada onde ele recebia as pessoas, porém não podia sair. Podemos chamar de prisão domiciliar nos dias de hoje. E a cada período de tempo, um jovem era acorrentado a Paulo para cuidar dele, para vigiá-lo e tomar conta dele. Quem eram esses jovens? A guarda pretoriana, a guarda do imperador. Jovens à elite da sociedade romana, escolhidos a dedo. Eles eram colocados um a um para cuidar daquele prisioneiro, que era tão odiado pelos judeus e pelos romanos. E Paulo, nesse tempo de prisão, enquanto ele estava preso, acorrentado, aqueles jovens soldados, ele pregava a palavra e ministrava o ministério na vida daqueles rapazes. E Paulo, ali, preso, ele diz, sempre Deus nos conduz em triunfo. Por quê? A cada 6 horas Deus mandava uma pessoa diferente para ele evangelizar. Paulo foi privado da sua liberdade, mas não foi privado do seu ministério. Ninguém consegue nos calar quando nós estamos na presença de Deus e cheios do Espírito Santo. E o resultado disso é que aquele rapaz saía, voltava para sua casa e falava com as pessoas que aquele homem velho que estava preso ali na corrente tinha falado isso, aquilo, ia falado de um Jesus. Consequência, Paulo, numa prisão romana, ele alcança a sociedade romana com o Evangelho. Deus sempre nos conduz em triunfo. Em Filipenses 4:22 ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe quem derrubou o Império Romano? Cristianismo. Quando a palavra entrou no cristianismo, entrou no Império Romano, os pecados do Império foram colocados à vista e começaram a ruir toda aquela estrutura podre que mantinha aquele Império funcionando. Deus sempre nos conduz em triunfo. Eu não quero que você tenha isso como uma palavra, como um jargão gospel do século 21. Não! Nós temos muitos jargões que usamos. Vitória, tem até nome de igreja com esse nome. Vitória em Cristo, vitória naquilo, vitória em não sei o quê. Muitas vezes da boca para fora. O que Paulo está falando é o seguinte, quando nós temos uma vida comprometida com Deus, uma vida séria com Deus, mesmo que aparentemente nós estejamos perdendo, nós seremos vencedores nas mãos do Senhor. Mesmo que a sociedade toda nos veja como derrotados, diante de Deus nós estamos em pé. O que nos mantém em pé não é as circunstâncias humanas que nós vivemos no dia a dia,
mas é o fato de andarmos na presença de Deus e caminharmos com Deus, conhecermos Deus e sabemos quem é o Deus que nós servimos. Como dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E como dizia o apóstolo Paulo, aquele que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, eu sei em quem tenho crido. Então, irmãos, o verdadeiro cristianismo produz em nós um otimismo indestrutível. Eu posso morrer fisicamente, vou morrer. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Mas essa graça ninguém tira do meu coração. É isso que Paulo dizia. Ele sabia que o que esperava ele era a morte, mas a palavra era viva nele. Esse cristianismo, além de produzir, ele nos conduz em triunfo. E é interessante que o apóstolo Paulo usa a figura de um cortejo romano quando ele fala nesse ser conduzido em triunfo. Quando o general romano saía para uma batalha, uma guerra e conquistava um povo, ele voltava para Roma com seus prisioneiros, com os bens que eles haviam conquistado daquele povo. E ali vinha aquele cortejo, os tocadores de trombetas, os militares romanos, os bens que foram conquistados, os prisioneiros queriam ser libertos, que Roma não tinha interesse em mantê-los em Roma, iam devolvê-los para viverem nos seus lugares de origem, sob o Império Romano. Por último, vinham os prisioneiros que iriam ser executados, sabiam que iriam morrer. E por último vinha o general romano, cheio de toda a pompa, conduzido em triunfo. E Paulo usa essa figura para mostrar o contrário, que nós, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, somos como aquele general conduzindo-os em triunfo na presença de Deus, não perante as pessoas, necessariamente. Podemos ser reconhecidos pelo nosso testemunho, mas somos conduzidos por Deus, pelo seu amor e pela sua graça. E outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando Paulo fala essa frase, dá a impressão que ele tinha uma vida maravilhosa. Na 2 Timóteo 4,16 ele diz, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imposto em conta. Decepção com pessoas. 2 Timóteo 1,15, estou ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Figelo e Hermógenes. Ou seja, sozinho, prisioneiro, acorrentado. E ele diz, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sua vida é difícil, irmão? O irmão André faleceu recentemente, a última edição da revista Portas Abertas fala sobre a vida dele. Eu não sei quantos recebem essa revista, mas o irmão André, quando ele tinha 18 anos, ele estava alistado no exército holandês, lutando lá na África do Sul. E num ataque ele foi ferido no pé, levou tiro no pé, com 18 anos. E ele dizia o seguinte, acabou, porque fui ferido, 18 anos no pé, poderia ficar até com um problema que ele nunca mais seria a cura. E voltando para a Holanda, seu país de origem, aos 20 anos, ele se converteu, conheceu a palavra de Deus. E o irmão André
foi num encontro de juventude num dos países da cortina de ferro da antiga União Soviética. E ali ele ficou impressionado de ver o comprometimento dos jovens com o Partido Comunista, com seus governos. E ele começou a ficar incomodado. Por que que os jovens cristãos não são como eles, tão comprometidos? E ele começou a trabalhar para levar a palavra de Deus. Ficou conhecido como contrabandista de Deus. Uma das suas histórias conta que ele estava com um Fusca cheio de Bíblias, entrando num país comunista. E ele orou: Senhor, eu não tenho como esconder, tá na cara, eles vão me pegar, né? Assim como Jesus curou os cegos, que ele faça esses caras aí perderem a visão para eu passar com as Bíblias. E ele chegou com aquele Fusca cheio de Bíblias na fronteira daquele país. Quando os guardas vieram para revistar o carro, olharam, pode passar. E até hoje a missão Portas Abertas continua investindo no mundo, ajudando pessoas, alcançando povos e evangelizando. Eu falo com alegria. Há 22 anos eu sou um dos mantenedores dessa missão. Como é bom fazer parte de um trabalho sério. E Deus pegou aquele rapaz de 18 anos, ferido no pé numa guerra, e transformou num dos grandes líderes do cristianismo no século XX. Deus sempre nos conduz em triunfo. Amém? Terceira característica é que o verdadeiro cristianismo produz um impacto inesquecível. Veja lá, versículos 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Por meio de nós, Deus manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando a vida cristã é vivida de maneira certa, coerente com a palavra, ela é como um perfume, tanto para as pessoas como para com Deus. Quantas vezes nós oramos, Senhor, que a nossa adoração chegue a Ti como um aroma suave, não é? Que a nossa oração chegue a Ti como um aroma suave. A nossa vida exala e deve exalar um aroma suave. Não é legal quando você passa no shopping e as moças se dão aquele negócio de perfume? Quanta gente anda pelo shopping curtindo, né? Eu mesmo gosto. Aquele cheirinho de perfume agradável. É a fragrância. E voltando ao cortejo do general romano, além do que nós citamos, existiam guirlandas de flores que também ficavam colocadas no caminho para tornar mais bonito o cortejo. E era feita uma queima de plantas perfumosas, né? Que tornavam o ambiente super agradável, então um cheiro suave, um aroma agradável para as pessoas. E o que Paulo se refere aqui, esse aroma que os romanos queimavam, que alcançava as pessoas, ele tinha cheiro de vida e de morte. Aqueles que seriam executados, cheiro de morte, para eles acabou, não teriam chance. Aqueles que seriam libertos, aqueles que foram vencedores ou que voltariam vivos para o seu local, cheiro de vida, esperança. Irmãos, o cristianismo, quando ele é pregado, ele produz cheiro de vida ou cheiro de morte. Quando nós pregamos a palavra para alguém, essa pessoa recebe o evangelho, se converte, muda a sua vida, começa a andar com o Senhor, começa a servir a Deus,
ele traz um cheiro de vida, de transformação. Que momento mais abençoado a igreja tem que não seja o do batismo? Quando nós sabemos que é uma festa no céu, é uma festa na terra, é uma festa em todos os lugares, porque vidas estão sendo resgatadas para o reino de Deus. E que tristeza que a igreja tem quando nós vemos pessoas que ouvem a palavra e rejeitam o evangelho e não dão a mínima, e muitas vezes até zombam, até criticam, até tentam denegrir a imagem de Jesus, da palavra de Deus. Na Rússia, no auge do comunismo, fizeram uma peça de teatro. E o objetivo dessa peça era zombar do cristianismo. Os russos queriam mostrar que o cristianismo era uma farsa, que Jesus era uma farsa. E fizeram uma peça. Convidaram um ator famoso para representar Jesus. E montaram num teatro lotado um monte de pessoas que chegavam, faziam palhaçadas, zombando do cristianismo, e as pessoas riam, aplaudiam, se divertiam. E o auge dessa peça seria quando esse ator entrasse, representando Jesus, e todos iriam zombar dele, iam humilhá-lo, iam declarar-lhe publicamente que realmente Jesus não era ninguém. E os russos fizeram isso. Correu tudo bem. Até o momento em que Jesus precisaria entrar, o personagem Jesus, para dar o clímax da peça. Quando esse personagem entrou, que ele começou a sua representação, ele parou, teve um bloqueio. Aí ele falou assim: não, eu não posso fazer isso com Jesus. Ficou um silêncio total no teatro. Imediatamente ele foi tirado do palco, foi exilado numa região longe de Moscou e se converteu. Começou a servir a Cristo. Cheiro de morte se transformou em cheiro de vida. O aroma de morte teve outro sabor naquele dia. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. O cristianismo, a mensagem do Senhor, ela pode trazer vida ou morte. Quando nós pregamos, quando nós vivemos, estamos produzindo vida. As pessoas estão vendo em nós vida, estão buscando e recebendo vida. Quando nós negamos, quando nós negligenciamos, quando nós esquecemos que somos filhos de Deus, podemos estar transmitindo morte e afastando pessoas do caminho do Senhor. Um autor de um livro Cristianismo Autêntico, ele pergunta: quantas pessoas você trouxe para o Evangelho na sua vida? Vou contar, né? Quando eu era novo convertido, eu contava. Eu lembro que eu contei uma vez, já estava um número grande, eu falei: bom, Senhor, por um bom tempo eu posso ficar tranquilo, minha conta está no verde, bem verde. Mas, ao mesmo tempo, ele faz a seguinte pergunta: quantas pessoas você afastou do cristianismo? Bom, essa eu não vou contar, não. Não é? Quantas pessoas se decepcionaram com seu testemunho? Cristianismo é vida ou morte. É o que o Paulo ensina nesse texto, o mesmo aroma, a mesma influência pode transformar para bem ou para mal. Isso é para nós refletirmos no nosso dia a dia. Quarta característica. E os rabinos também, só um acréscimo aqui. Eles usavam essa ideia desse aroma de vida e morte para a lei, os rabinos judeus. Eles diziam que quem recebia a lei, obedecia à lei, era um aroma de vida. Quem desobedecia era um aroma de morte. E o quarta qualidade, característica do cristianismo e
autêntico. É a integridade irrefutável. Tem o versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo está aqui defendendo diretamente a sua autoridade apostólica. Mercadejar é lucrar com um negócio. E no grego, a palavra usada para mercadejar, na Septuaginta, é usada para aqueles que misturavam vinho com água para enganar os compradores. Bom, hoje está na cara, né? Você vai no posto de gasolina, põe 1 litro de gasolina, você leva 1 litro de água, e 1 de álcool, e de querosene e gasolina, que é bom, nada. Mercadejavam a palavra de Deus. E esse texto é usado exatamente para mostrar que naquela época já existiam pessoas enganando o próximo através de um mercado mal feito. O filósofo grego Platão usava esse termo para condenar os falsos filósofos, né, que estavam mercadejando a filosofia, falando aquilo que não era filosofia. E nos papiros era usada para se referir a um comerciante de vinho e para se livrar do mau estoque, ou seja, falavam do comerciante de vinho como mercadejante. Se livrar de um mau estoque de vinho era mercadejar, ou seja, dispensar, jogar fora. Isaías 1:22, ele diz assim, olha, a tua prata se tornou em escórias e o teu licor se misturou com água. Ou seja, era usada para mostrar que havia uma falsificação em mercadorias já naquele período do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, o que nós vemos hoje não é mera coincidência. Está na índole má do ser humano, né? Então, Paulo está se referindo aqui, irmãos, àqueles que mercadejam a palavra de Deus. E a ideia de uma integridade irrefutável se aplica a pessoas que descobrem o cristianismo radical, o cristianismo autêntico. E nós podemos ser vistos, quando fazemos essa escolha, pelo que somos e pelo que não somos. Nós poderemos ser vistos porque não somos mercadores, vendedores. A ideia dessa palavra é alguém colocar a mercadoria na esquina, né, um camelô, um marreteiro, por exemplo, colocar sua mercadoria numa esquina da rua e ficar vendendo, oferecendo gratuitamente. Paulo está dizendo aqui que o evangelho não é assim que deve ser tratado. O evangelho é coisa séria. Andar com Deus é coisa séria, a palavra é coisa séria. O evangelho tem que ser visto com muito respeito, com muita consideração e com muito valor, porque foi comprado com sangue de Jesus e não tem preço que pague isso. Nós não temos o direito, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum líder tem o direito de vender a palavra de Deus e trocar a troco de banana, a troco de quinquilharias para benefício próprio. É isso que Paulo está falando. Não existe preço para o evangelho. Nós não temos o direito, ninguém tem o direito de trocar Deus por benefícios pessoais. Se a pessoa falar, e aliás é uma experiência que eu passo para vocês, quando eu converso com alguém sobre o evangelho, eu pergunto, você crê na Bíblia? Não, então não temos o que conversar. Você crê sim, então podemos conversar. Porque o evangelho é coisa séria, irmãos. É triste ver o que acontece no século 21. Pessoas usando o nome de Deus em vão. Pessoas tentando usar cargos públicos, usando o nome de Deus. Integridade irrefutável. Quando o mundo olha para nós,
Quando o mundo olhar para nós, o mundo tem que pensar assim: olha, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ter esse testemunho. Realmente o Evangelho muda as pessoas. Se o mundo olhar para nós e fazer aquela clássica pergunta: nossa, você é crente? Cuidado, irmãos. O nosso testemunho tem que abalar o coração das pessoas. Não pelo falar, não ficar falando o tempo todo, incomodando, mas pela nossa conduta de vida. No meu emprego atual, me permita, segundo testemunho, não vou falar mais em mim. Eu fui aluno da faculdade, antes de ser funcionário. E quando eu fui fazer a entrevista, a administradora e o diretor me conheceram, lembraram: ah, você foi aluno nosso e tal. Fiz um teste psicotécnico, uma bateria de testes para ver se meu perfil se adaptava àquele emprego. E no final o diretor me chamou e falou: olha, pelo seu perfil de líder eu não te contrataria nunca, mas vou te contratar pelo seu testemunho. Integridade irrefutável. No nosso trabalho, podemos ser o melhor, ocupar os melhores cargos, mas as pessoas, quando olharem para nós, devem pensar: realmente, nesse não há dolo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma ilustração que vocês já conhecem. Um homem trabalhava numa fazenda e toda vez que ele recebia o salário, ele pegava o olerite e orava: Senhor, obrigado pelo meu salário, abençoa meu patrão para que ele continue prosperando. E assim era a vida desse homem. Um dia, ele estava trabalhando, como sempre, seu patrão o chamou. Mandou chamá-lo. Ele foi lá no escritório, tinha uma pessoa junto com ele. Ele falou: olha, esse é o escrevente do cartório da cidade. Ele veio aqui conversar comigo e nós temos uma conversa com o senhor, com você. Pensou: nossa, o que eu fiz de errado? Cartório, né? O pessoal já, já treme. Ele falou: você trabalha comigo há muitos anos. Chegou jovem, hoje está idoso e continua trabalhando. Eu chamei o representante do cartório porque eu quero reconhecer o seu trabalho. Eu vou te doar uma parte da minha propriedade, você não precisa trabalhar mais. O que você produzir agora vai ser para você, como reconhecimento pelo seu trabalho. Integridade irrefutável. Integridade irrefutável. Triste quando nós, como cristãos, somos questionados pelo mundo. E hoje, quando olhamos o Evangelho, o que se vê é isso. A igreja sendo questionada, falsos profetas usando o nome de Deus em vão, abertamente. Que nós sejamos modelo para a sociedade e para o mundo, irmãos. E a quinta característica do cristianismo verdadeiro é realidade inegável. Veja 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Queiramos ou não, nós somos cartas vivas. Sabia que alguém está te lendo o dia inteiro? Em casa são os filhos, né? Eles nascem e já começam a ler os pais assim, né? Vão crescendo, depende do tamanho do pai e do filho, um dele está lendo assim, mas ele continua lendo. Não continua?
Seu líder no seu trabalho, seus colegas de trabalho, seu chefe, está te lendo. Quando você está andando na rua, passa uma viatura, o policial dá uma lida em você. De repente ele já para e faz uma leitura mais detalhada. Mas você é lido o tempo todo. Quando você vai pagar uma conta, o caixa está te lendo. Quando você dá o cartão, continua te lendo. Até aqui, né? Ou seja, nós somos cartas vivas. Não tem como esconder. É impossível. Como diz o Salmo 136, é impossível se esconder. Se eu vou lá no abismo, tu estás. Se eu vou no escuro, tu estás. Se eu vou em tal lugar, tu estás. Onde eu vou, tu estás, Senhor. E o mundo, irmãos, por pior que a sociedade esteja, ele admira a sinceridade. Muitos não são sinceros, são piores malandros, enganadores, mas admiram. E considera a sinceridade o ponto alto do nosso caráter. Isso é muito importante para o cristão. Muitas vezes temos a coragem de dizer não. Revela a sinceridade do nosso caráter. E Deus espera que nós creiamos no que pregamos e também pratiquemos o que pregamos. É muito fácil falar para uma pessoa, olha, você precisa ir para a igreja. Aí a pessoa vem no culto, você não está. Ela vem no outro, você não está. Onde você estava? Não, eu estava viajando, passeando. Faça o que eu faço e não o que eu mando. Não é assim que é o ditado? Não, faça o que eu faço e o que eu mando. É uma coisa do discípulo. Meu discípulo, fala para o seu discípulo, você é obrigado a congregar, irmão. Você é membro do corpo. Mas eu estou lá todo domingo, você não aparece. Mau exemplo. Então nós somos cartas vivas. E carta viva não tem jeito, não tem como jogar na caixinha e esconder. Ela está sempre em evidência. Algumas características finais de uma carta viva. Primeiro, nós falamos da parte do próprio Deus. Nós somos recrutados para uma tarefa definida e missões específicas. Você sabia? Quando você se batizou, você foi recrutado por Deus para uma tarefa específica e missões específicas. Você foi chamado por Deus para ministérios. Eu não sei pregar, não faz mal, você sabe cantar. Eu não sei cantar, não, você sabe recepcionar. Eu não sei pregar, nem recepcionar, nem cantar. Você sabe arrumar as cadeiras. Eu não gosto de criança, não faz mal, tem quem goste. Amém, Cristina? Prega. Eu gosto de criança, então vai lá para cima que lá tem tá cheio de serviço. Nós somos recrutados por Deus. Irmão, nós nos tornamos crentes para ficar uma vida boa. Senhor, quando é que eu vou para a glória? Eu não vejo a hora. Deitado numa rede, vendo o sol durante o dia, à noite, vendo as estrelas. Senhor, quem nunca chega esse arrebatamento para ir embora, Senhor? Eu não aguento mais. Tem que trabalhar, sair de manhã, chuva, frio. Senhor, me arrebata. Não, o Senhor te chamou para ir para a guerra, irmão. Para ir para a batalha, para ir para a luta. Para ser um soldado em plena atividade no reino de Deus. E nós temos que falar do próprio Deus. Carta viva, ela não precisa falar, ela já está se manifestando o tempo todo. Segunda, devemos fazer tudo na presença de Deus, andar com Deus. Senhor, o que eu vou fazer em tal situação? Como eu devo agir em tal ponto? Como eu devo agir em tal situação? É uma abertura à investigação, franqueza. Deixar que Deus ilumine nosso interior, nosso coração, e nós sejamos transparentes perante o mundo, perante as pessoas. Não com segredinhos. Senhor, Pai, até aqui tudo bem, mas daqui para cá é problema meu, tá bom? Deixa que eu resolvo. Não!
Tudo é de Deus e tudo é para Deus e para a glória do seu nome. Caminhar à vista dos homens permite desvios e muitas vezes nós corremos o risco. Até tem um livro chamado Máscaras da Melancolia, né? Que mostra realmente que muitas vezes nós nos disfarçamos para viver com as pessoas. Isso acaba trazendo o quê? Tristeza, porque nós não somos o que realmente somos. Mas andar com Deus é ser transparente. Eu mesmo, se eu estou de mau humor, não precisa perguntar. E vocês sabem disso. Né? Em casa a mesma coisa. Se eu estou de mau humor, eu trabalhei num lugar que as pessoas falavam assim para mim, ó. As meninas tinham liberdade comigo e ficavam me azucrinando o tempo todo. Elas falavam assim, ó, quando você entra, pega um café e vai para a sua sala, a gente já sabe que pode ir lá e mexer com você que você está legal. Quando você entra direto e vai para a sala, a gente já sabe, não chega perto. Transparência, né? Transparência. Uma vez os argentinos chamaram a nossa atenção por isso. Vocês brasileiros são interessantes. Você está numa situação terrível, precisando de oração, alguém te pergunta, como você está? Eu estou ótimo, estou na graça, estou na bênção. Não está nada. Seja sincero, irmão, ora por mim que eu estou precisando. É muito melhor. Outra coisa, falamos em Cristo. Temos autoridade. Temos autoridade. Quando nós falamos, as pessoas ouvem. Temos autoridade. Quando alguém do mundo contraria o Evangelho na sua presença e você fala em Cristo, ele te obedece, ele te ouve, porque você tem autoridade. Isso faz parte do verdadeiro cristianismo. Quando você fala, as pessoas riem, sua autoridade está em baixa. Olhe bem isso, irmão. Levante sua autoridade. Viva radicalmente com Cristo para a glória de Deus e fale com autoridade que as pessoas vão ouvir e vão ser convertidas. 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Palavra nossa para um pecador, reconcilie-se com Deus. Meu irmão, você é embaixador de Cristo. Você fala em nome de Cristo. Cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Isso tudo faz parte do verdadeiro cristianismo. E para concluir, vou repetir as 5 características para que nós tenhamos guardado e gravado. Otimismo indestrutível, uma esperança maravilhosa, né? Sucesso constante, Deus está no controle. Impacto inesquecível, bom perfume de Cristo. Integridade irrefutável, falar com autoridade no nome do Senhor. Ninguém questiona a minha fé. Inegável realidade. Eu sou uma carta viva. Agora, ao invés de falar irmão, fala carta viva. Como é que você está? Imagina, você entra no mercado lotado, né? No açaí, que é todo apertado, cheio de gente. Uma carta viva lá, vou lá ter comunhão com ela. Vai ficar todo mundo olhando, esse cara está doido. Doido por Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Cartas vivas. Imagina você falando no celular na rua e tem pessoa que fala alto, né? Parece que está... Ô, carta viva, faz tempo que eu não te vejo. O que está acontecendo com esse cara?
Mas você é uma carta viva, irmão. Dá a mão para o seu irmão. Aperta a outra carta viva que está do seu lado. Sinta o sangue pulsar, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos, congregando, Pai, graças à Tua misericórdia, ao Teu amor, Senhor. Obrigado por nos conduzir até aqui. Obrigado, Pai, por nos levar para os nossos lares, Pai, orientados, abençoados por Ti, Senhor. Pai, que nós tenhamos um final de semana, um feriado que ainda vem na Tua presença, Senhor. Que nós tenhamos oportunidade para testemunhar da Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, exemplo onde nós formos, Senhor. Seja mercado, seja shopping, seja passeios, outros, Senhor. Senhor, que em tudo nós estejamos sendo vistos, Senhor, como filhos Teus, comprados por Ti para Te servir e glorificar o Teu nome, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor, com poder e graça, Pai. Levanta com a Tua glória, Senhor, para que, Senhor, a Tua igreja brilhe, Pai, nesse mundo que está mergulhado nas trevas, Senhor. Transforma essa história, Pai. Ainda pode, Senhor, transforma essa história, Senhor. Pai, que todas as críticas que nós ouvimos, todo palavreado mal contra a Tua igreja, Senhor, seja mudado pelo comportamento dos Seus filhos, Senhor, pelo testemunho dos Seus filhos, Senhor. Que através de cada cristão que se diz cristão, Senhor, as pessoas vejam que Cristo é a realidade, Senhor. Cristo é a verdade, Senhor. Cristo é o caminho, Cristo é a vida, Senhor. E sem Ele ninguém vai chegar a Ti, ó Pai. Pai, que essa obra continue crescendo, sendo fortalecida com muita sabedoria para a glória do Teu nome, Senhor. Dá aos Teus filhos uma semana de paz, Senhor. Uma semana onde brilhe o Teu Espírito Santo na vida de cada um. E o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz, Senhor. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Glorificado seja o Teu nome. Amém. Você vai dar um abraço no seu irmão e diz: irmão, seja uma carta viva, aleluia.